Olá, eu sou o professor Ricardo e essa é a quarta aula da nossa playlist de botânica e hoje a gente vai continuar o mergulho no universo da reprodução das angiospermas. A gente vai dar uma especial atenção agora à sequência do desenvolvimento dos frutos a partir do término da nossa última aula sobre dupla fecundação em flores de angiospermas. Até agora, normalmente a gente está muito familiarizado na formação de zigotos com cromossomos em duplas, tá? São os zigotos diploides. A nossa espécie é uma espécie que apresenta zigoto diploide. Nós somos organismos diploides. Nós possuímos cromossomos aos pares, tá? As plantas também. Elas possuem zigotos diploides aqui, como a gente está visualizando aqui no interior do saco embrionário. No entanto, elas também formam um outro zigoto chamado de zigoto triploide. Portanto, o segundo núcleo espermático fecundou os dois núcleos polares, formando uma célula 3N ou triploide. Essa célula 3N ou triploide vai posteriormente originar um tecido triploide que envolve o embrião da planta, chamado de endosperma 3N, endosperma triploide. Tudo bem? Lembrando, esse tecido que está envolvendo o embrião da planta, ele possui cromossomos em trios, e ele foi produzido a partir da fecundação dos dois núcleos polares pelo segundo núcleo espermático, produzindo lá no grão de pólen. E aqui, no interior, protegido pelo tecido triploide, pelo endosperma triploide, eu tenho o embrião diploide. Portanto, é aqui no interior que, de fato, vai se desenvolver o novo organismo. Enquanto esse processo acontece na formação do tecido triploide do endosperma, do embrião diploide se desenvolvendo, eu tenho, ao mesmo tempo, o inchaço dessa estrutura protetora mais externa da flor, do ovário da flor. À medida que esse processo vai acontecendo, estas estruturas mais internas formadas pelo embrião diploide e envolta pela estrutura formada pelo embrião triploide, né, que agora a gente dá o nome de endosperma triploide, vão dar origem ao que nós conhecemos como a semente de uma angiosperma, tá? Portanto, o ovário, ele vai dar origem ao fruto. A região mais externa do ovário a gente conhece como epicarpo. Essa região mais suculenta, mais intermediária, a gente conhece como mesocarpo. E essa região que envolve o endosperma triploide da semente, a gente conhece como endocarpo. Tá? O conjunto dessas três estruturas do fruto recebem o nome de pericarpo. Esse, em princípio, é o final do processo de reprodução sexuada da planta, mas algumas espécies também conseguem realizar alguns processos de reprodução assexuada, que são muito utilizados especialmente na agricultura, no cultivo de algumas espécies vegetais. Imagine a seguinte situação: vamos supor que uma determinada planta original produza frutos muito bons, muito saudáveis, muito suculentos e que são de interesse em uma determinada cultura vegetal. Um processo que é muito utilizado na agricultura é a chamada enxertia. Eu posso ter, por exemplo, um exemplar da mesma espécie que não produza frutos muito suculentos, muito desenvolvidos, muito saborosos. E uma técnica que costuma ser muito utilizada é a união dos tecidos destes dois indivíduos. Tá? Esse processo a gente chama de enxertia. Portanto, eu vou retirar uma porção, geralmente a porção superior, em que eu contenho folhas e flores do indivíduo que eu quero enxertar, e eu vou unir os tecidos desses dois exemplares da mesma espécie aqui. Portanto, eu tenho a base da estrutura caulinar da planta que eu quero substituir, que não está produzindo os frutos
do meu agrado, e aí eu vou encaixar nessa planta, eu vou enxertar nessa planta que não é do meu interesse econômico, um tecido da planta original. Tá? Portanto, este organismo formado aqui a partir da união de dois tecidos de indivíduos da mesma espécie, eu vou produzir os frutos semelhantes aos frutos produzidos por este indivíduo aqui. Portanto, eu vou ter a manutenção do genótipo das flores, das sementes e dos frutos desta planta original. Outra técnica que não envolve a união de tecidos de indivíduos diferentes da mesma espécie é chamada de estaquia. Na estaquia, eu geralmente recolho estacas, tá? Pedaços de caule, raízes ou folhas desta planta original e planto estas estacas. Tá? A gente chama esse processo de estaquia. Por consequência, este pedaço da planta original vai originar um clone da planta original. Portanto, um processo de reprodução assexuada, não envolveu a polinização, e eu acabo conseguindo replicar um determinado indivíduo que apresente características vantajosas, frutos muito suculentos, muito saborosos, por exemplo, e eu consigo ter todo um pomar de indivíduos clones desse original. Essa técnica também é muito utilizada por agricultores para aumentar o sucesso da sua produção. Muito bem, vamos voltar a falar um pouquinho sobre os frutos. Bom, os frutos, eles podem ser divididos em algumas categorias principais. Primeiramente, a gente vai falar dos frutos que apresentam o pericarpo suculento. Tá? Esses frutos, eles normalmente são divididos nas bagas, que são aqueles frutos com pericarpo suculento que apresentam várias sementes no seu interior, como por exemplo o mamão, a goiaba, o maracujá, tomate. Outro tipo de fruto que também possui o pericarpo suculento, mas possui apenas uma semente no seu interior, a gente dá o nome de drupa. Aqui você está visualizando algumas drupas famosas e importantes. O abacate, o pêssego, a manga, a azeitona, todos aqui são exemplos de frutos verdadeiros. Tá? Apresentam pericarpo suculento e apenas uma semente no seu interior. Nos frutos suculentos também costuma ocorrer um fenômeno bastante interessante. Quando o pericarpo desses frutos se desenvolve sem que tenha ocorrido a fecundação. Lembre-se, a semente, o endosperma triploide, em princípio, eles vão se formar apenas se ocorrer a fecundação. Mas eu posso desenvolver algumas técnicas para fazer com que o ovário da flor se desenvolva sem que tenha ocorrido a fecundação. Portanto, estes frutos são chamados de frutos partenocárpicos. Portanto, eles desenvolvem-se sem que ocorra a fecundação e, por consequência, eles não possuem sementes no seu interior. Um dos frutos partenocárpicos mais famosos é a banana. A banana, ela possui pequenas estruturas amarronzadas, mais escuras no seu interior, mas, em princípio, isso não são sementes, elas não foram originadas a partir de fecundação. Quando a gente analisa a origem da banana, a banana selvagem, a gente consegue encontrar no interior do pericarpo suculento várias sementes verdadeiras, tá? Portanto, aqui você está visualizando uma banana selvagem original. As bananas eram assim no passado, tá? Portanto, frutos originários a partir da fecundação da flor da bananeira. Hoje em dia, normalmente, a gente consegue fazer esses frutos a partir de um processo de maturação do ovário da flor sem que tenha ocorrido fecundação. Portanto, esses frutos a gente dá o nome de frutos partenocárpicos. Outro tipo importante de frutos são aqueles que possuem o pericarpo seco. Dentre esses frutos, nós temos, por sua vez, duas categorias principais. Os frutos com pericarpo seco do tipo deiscentes, tá? Que são aqueles que abrem-se quando maduros,
como, por exemplo, as vagens, o feijão, o amendoim, são todos exemplos de frutos secos deiscentes, tá? Lembrando, o fruto é essa estrutura externa que está envolvendo os grãos, portanto, estes frutos eles costumam se abrir naturalmente quando estão maduros, permitindo assim que as sementes sejam dispersas com mais eficiência no ambiente. Outro tipo de fruto com pericarpo seco são os chamados frutos indeiscentes. Esses frutos eles não se abrem quando maduros, tá? E alguns exemplos principais são o milho, os grãos ou cariópsis, como por exemplo aveia, trigo, e os frutos secos do tipo aquênio, como por exemplo as populares sementes de girassol. Tá? Na realidade, a semente de girassol não é uma semente em si, é um fruto seco que não se abre, indeiscente. Portanto, se você conseguir abrir essa estrutura, lá no interior dela, você vai encontrar a semente de girassol de fato. O que você está visualizando aqui mais externamente é um fruto seco. Muito bem. A gente entendeu, portanto, que seja com pericarpo suculento ou seco, um fruto verdadeiro, ele em princípio desenvolve-se a partir do inchaço, do amadurecimento, do crescimento do ovário da flor. Tá? Portanto, essa estrutura vai inchar, vai se desenvolver e vai dar origem ao fruto. E o interior, a estrutura representada pelo saco embrionário, vai dar origem, posteriormente, à semente desse fruto verdadeiro. Mas podem ocorrer algumas variações dentro da botânica. Pode ocorrer a formação dos chamados pseudofrutos ou frutos falsos. São aqueles frutos que não originam-se a partir do inchaço do ovário da flor. Como, por exemplo, a maçã. É o exemplo de um pseudofruto, no qual o pericarpo suculento evoluiu a partir do inchaço do crescimento do receptáculo floral. Tá? Portanto, é um pseudofruto, pois esse pericarpo suculento não veio do ovário, e sim do receptáculo floral. Pode acontecer também de o pseudofruto desenvolver-se a partir do inchaço, do amadurecimento do pedúnculo floral, ou seja, uma estrutura já um pouco mais distante do ovário da flor. Isso acontece, por exemplo, com o caju. Portanto, a parte suculenta do caju desenvolveu-se a partir do pedúnculo floral e não do ovário. Portanto, mais um exemplo de pseudofruto de fruto falso. Por acaso, o fruto verdadeiro do caju é um fruto seco indeiscente, ou seja, que não se abre quando maduro, do tipo aquênio. Tá? Portanto, a castanha de caju é, na realidade, o fruto do cajueiro, que desenvolveu-se a partir do amadurecimento do ovário da flor do cajueiro. Portanto, um fruto seco do tipo aquênio. No interior da castanha de caju, eu encontro a semente do fruto do cajueiro. Portanto, a gente já pode conceituar o que é um pseudofruto. São estruturas que desenvolvem-se a partir de um tecido vegetal adjacente à flor que sustenta o fruto e assemelham-se em cor e consistência a um fruto verdadeiro que é proveniente do ovário da flor. Alguns exemplos famosos de pseudofrutos são a maçã, o morango, o caju e o abacaxi. O abacaxi é um exemplo de uma infrutescência, tá? Portanto, cada gominho, cada estrutura desse, em princípio, é um fruto verdadeiro. Originou-se a partir de uma inflorescência, portanto, eram várias flores individuais que fundiram-se, formando vários frutos em cada estrutura dessas aqui individualizadas, formando um conjunto que a gente chama de infrutescência. Outro exemplo importante
é o morango. O fruto verdadeiro do morango também é um fruto seco do tipo aquênio e são essas estruturas amareladas que você está visualizando aqui na tela. Em princípio, você pensava que isso aqui eram as sementes do morango. Na realidade, essas estruturas são os frutos secos do tipo aquênio do morango. Portanto, no interior de cada estrutura amareladinha dessas aqui, eu encontro uma semente de morango. Portanto, a parte suculenta do morango originou-se a partir do desenvolvimento de estruturas adjacentes aos ovários originais das flores do morangueiro. Portanto, a parte suculenta do morango, que você usa para fazer sucos, doces, é um exemplo de um pseudofruto. Muito bem, independente do tipo de fruto, com pericarpo seco, suculento, fruto verdadeiro ou pseudofruto, se eu tenho sementes no interior deste fruto, estas sementes precisam germinar para que ocorra o sucesso reprodutivo deste organismo. Tá? Portanto, a gente vai falar agora de um aspecto muito importante dentro da reprodução das plantas, que é a dispersão das sementes. Tá? Essa dispersão é necessária para que ocorra a garantia do sucesso reprodutivo e a conquista de novos territórios. Uma das formas mais importantes de dispersão de sementes de frutos de angiospermas é a chamada zoocoria. É a dispersão que ocorre com o auxílio de animais. Tá? Os animais, eles normalmente têm um interesse em consumir o pericarpo suculento dos frutos, tá? Esse é um alimento que consegue prover energia para esses dispersores de sementes, portanto, eles têm total interesse em se alimentar dos frutos das angiospermas. Normalmente, eles não costumam ingerir ou digerir as sementes quando eles consomem esses frutos. As sementes geralmente são cuspidas ou, se ingeridas, possuem estruturas protetoras que impedem a digestão e a morte do embrião da planta e normalmente saem íntegras pelas fezes destes dispersores. Quando essas sementes atravessam o trato digestivo e são eliminadas nas fezes desses dispersores de sementes, a gente chama essa zoocoria de endozoocoria. Tá? Portanto, alguns macacos, algumas aves defecam sementes dos frutos que eles consumiram. Estas sementes, portanto, chegando em um ambiente propício, irão germinar e vão originar uma nova planta. Pode acontecer também destas sementes serem transportadas externamente, não passando pelo trato digestivo desses dispersores, num fenômeno que a gente conhece pelo nome de epizoocoria. É o que ocorre, por exemplo, com o carrapicho. Tá? Aquelas sementezinhas que você geralmente tira da sua meia, do cadastro do seu sapato. Aquilo é um tipo de zoocoria, um tipo de dispersão das sementes destas plantinhas e que estes animais estão carregando essas sementes a partir da planta original e quando você retira essa semente da sua meia, do seu cadastro, por exemplo, você joga essa semente no solo e aí vai germinar um novo pé de carrapicho. Outra forma importante de dispersão de sementes é a hidrocoria, é a dispersão de sementes pela ação da água. É assim, por exemplo, que as sementes do coqueiro, o coco que você está popularmente acostumado a visualizar, a semente está localizada dentro, no interior do fruto do coqueiro. É muito frequente que estes frutos secos eles sejam dispersos pela água do mar. É muito frequente a representação de um coqueiro em uma ilha virgem, uma ilha que nunca foi povoada antes, por exemplo, normalmente é muito representada com uma imagem de uma pequena porção de terra no meio do oceano com um pequeno coqueiro brotando dali. Tá? E isso de fato acontece com muita frequência, porque estes frutos secos do coqueiro, eles foram biologicamente projetados para sofrerem dispersão hidrocórica. Portanto, eles foram projetados para flutuar na água do mar e, por consequência, conseguirem germinar
em regiões bastante distantes e afastadas da planta original. Outra dispersão importante é a anemocoria, é a dispersão das sementes pela ação do vento. É o que acontece, por exemplo, com uma plantinha popularmente chamada de dente de leão. É aquela plantinha que quando você sopra, as sementes elas são levadas pelo vento, elas possuem estruturas que permitem que elas flutuem, se elas sejam conduzidas com muita eficiência pelo vento e vão fixar-se muitas vezes em locais bem distantes da planta original e chegando no ambiente propício, germinam e originam um novo pezinho de dente de leão, por exemplo. Muito bem, seja por zoocoria, seja por hidrocoria, seja por anemocoria ou alguma outra forma de dispersão de sementes, assim que a semente chega em um ambiente propício, ela vai germinar. E nesse processo de germinação, a gente consegue identificar dois grupos importantes dentro das angiospermas. Tá? Dependendo de algumas características sequenciais na germinação dessas sementes, eu posso classificar as angiospermas como monocotiledôneas ou dicotiledôneas. A tendência mais atual é que as dicotiledôneas sejam classificadas como eudicotiledôneas e magnoliídeas. A primeira característica destas dicotiledôneas é que elas possuem uma chamada germinação epígia, tá? Significa dizer que os cotilédones, tá? Que as folhas que possuem estruturas de reserva, os cotilédones, ocorrem em número par, são duas normalmente, e germinam acima da linha do solo. Portanto, dois cotilédones, dicotiledôneas, e possuem germinação epígia, acima da linha do solo. Outra característica importante das dicotiledôneas é que as folhas destas plantas normalmente possuem as chamadas nervuras reticuladas, onde eu tenho uma nervura central principal e nervuras ramificadas secundárias. Outro aspecto importante das dicotiledôneas é que as flores destas plantas normalmente apresentam de 4 a 5 pétalas por flor. Já as monocotiledôneas apresentam uma germinação chamada de germinação hipógea, ou seja, o cotilédone, que é único, daí o termo mono, cotiledônea, ele costuma germinar abaixo da linha do solo, portanto, germinação hipógea. Outro detalhe importante com relação às folhas das monocotiledôneas é que elas costumam apresentar nervuras paralelas, tá? Portanto, eu tenho a nervura central principal e várias nervuras que ocorrem num padrão paralelo de distribuição nessas folhas. As flores das monocotiledôneas normalmente apresentam verticilos florais, pétalas, em número de 3 ou derivados de 3, 6, 9, por exemplo. Outro aspecto importante que difere dicotiledôneas de monocotiledôneas é a formação radicular. Nas dicotiledôneas, eu costumo ter uma raiz principal, chamada de raiz axial ou pivotante, de onde partem as raízes secundárias, tá? Eu tenho raízes de fixação, eu tenho raízes de absorção, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Já as monocotiledôneas apresentam um tipo de raiz chamada de raiz fasciculada ou em cabeleira, tá? Portanto, eu não tenho esse eixo central principal que normalmente faz com que as dicotiledôneas consigam alcançar profundidades maiores e, por consequência, consigam absorver a água do solo com mais eficiência. Tá? A raiz fasciculada em cabeleira das monocotiledôneas normalmente é uma raiz que não consegue alcançar uma profundidade que as dicotiledôneas costumam alcançar. Muito bem, com isso, a gente finaliza o processo de reprodução das angiospermas. Na próxima aula, a gente vai abordar aspectos mais aprofundados do desenvolvimento de dicotiledôneas e monocotiledôneas. Até breve.